Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula do Legale. Hoje à noite nós vamos falar sobre desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Como prevenir e como requerer. Vejam, é um ponto muito interessante, tem sido muito utilizado por nós advogados esse tema. É uma ferramenta muito interessante no processo de execução contra pessoas jurídicas. Então, hoje nós vamos trabalhar nessa aula de 50 minutos hoje sobre o tema, e lembrando sempre que é lógico que não vamos entrar diretamente no tema. Vamos trabalhar alguns pré-conceitos, alguns conceitos prévios, para que nós possamos depois, ao ingressarmos no tema de desconsideração da personalidade jurídica das empresas, já termos aí alguma concepção do que veio atrás disso daí, para a gente formar os nossos fundamentos jurídicos. Muito bem. Vamos começar hoje com o conceito de pessoa jurídica, porque, afinal de contas, qual é o tema da aula? Desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Então, vamos passar a entender um sistema macro, do que é pessoa jurídica. Então, vamos lá. Trabalhar aqui um conceito do Silvio Rodrigues, professor da Universidade de São Paulo, Direito Civil. Então, vamos lá, já falecido. Pessoas jurídicas são entidades a que a lei empresta personalidade. Então, aqui nós já vamos dar uma parada, daqui a pouco nós vamos retomar esse assunto, mas vamos entender o seguinte. Olha, então, pessoa jurídica é alguém, uma entidade, do ponto de vista jurídico, em que a lei empresta personalidade. Então, aqui vem uma primeira diferença para a pessoa natural. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa natural. Algumas áreas do direito denominam a pessoa natural de pessoa física. O direito civil já trabalha diferente. O direito civil trabalha a pessoa física como sendo pessoa natural. Isto é, um ser vindo da natureza. Todos nós viemos de uma mulher. Então, vejam só. Para a pessoa física, dita pessoa natural no direito civil, como é que nós adquirimos personalidade? O que diz o Código Civil? A personalidade jurídica do ser humano, ela vem do nascimento com vida. Então, quando é que nós, pessoas naturais, ditas pessoas físicas, adquirimos personalidade jurídica? Quando nascemos com vida. Então, este é o primeiro fato, é a gênese da personalidade jurídica de nós, pessoas naturais. Diferentemente, a pessoa jurídica, a lei vai emprestar essa personalidade. No caso da pessoa natural, no caso da pessoa física, a personalidade vem da própria natureza. Isto é, o nascimento de um ser humano, este nascer com vida, respirar, ele já é o quê? Já é um dom, vamos chamar assim, um dom de Deus, um dom da natureza. Diferentemente da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, então, é um ente fictício, é uma criação da lei. Então, por ser criação da lei, a própria lei que cria esta pessoa jurídica também vai lhe emprestar personalidade. Vamos ver daqui a pouco melhor isso daí, mas vamos dar uma parada aqui para esse aspecto. Isto é, são seres que atuam na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos que os compõem, capazes de serem sujeitos de direitos e obrigações na ordem civil. Ponto. Bem, vamos aqui fazer um paralelo de novo com a pessoa natural e nós já voltamos aqui para a pessoa jurídica, que, afinal de contas, é o tema da nossa aula hoje. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu, Durval, professor Durval, a partir do momento em que nasci com vida, adquiri personalidade jurídica. Isso é um feito natural, é um dom divino, é a natureza, aí na sua mais bonita acepção. Agora, vamos lá. A personalidade jurídica, então, da empresa é a lei que vai emprestar essa personalidade. E esta personalidade, diferente dos indivíduos, pessoas naturais, porque diz o Código Civil brasileiro? Diz o seguinte,
As pessoas naturais, né, quando adquirem a sua capacidade, né, ou por intermédio da idade, ou por intermédio da emancipação, são capazes de todos os atos da vida civil. E aqui a mesma coisa, Silvio Rodrigues vai trabalhar para a pessoa jurídica. A única diferença, ele vai trabalhar duas diferenças da pessoa natural. A primeira, a personalidade jurídica da pessoa natural vem emprestada pela lei. E da pessoa física ou da pessoa natural, a própria natureza dá, isto é, do nascimento com vida. Número 2, esta personalidade jurídica da pessoa natural, ela é minha. Ela não tem um paralelo. Agora, a pessoa jurídica, ela tem essa personalidade. E essa personalidade tem, entre aspas, um paralelo. Qual é o paralelo? Os sujeitos, as pessoas naturais ou as pessoas jurídicas que vão compor esta personalidade dessa empresa. Então, vejam só que interessante. Eu, Durval, tenho a minha própria personalidade, ponto. A pessoa jurídica tem a personalidade jurídica dela e tem a personalidade jurídica dos membros que a compõem. Então, são duas coisas diferentes, que não podem ser misturadas, salvo nos termos desta aula que nós vamos trabalhar hoje. Então, veja que interessante, só para nós passarmos para o próximo. Então, repetindo, a lei empresta personalidade, ok. E esta pessoa jurídica são seres que atuam na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos. Então, eu tenho uma pessoa jurídica que tem uma personalidade jurídica, ela tem uma conta em banco, enfim, ela assina cheque, ela contrata funcionários, mas ela tem uma vida e os sócios desta pessoa jurídica têm outra vida, sendo que cada um deles tem direitos e obrigações na ordem civil. A empresa, os direitos e obrigações da empresa na ordem civil. E o dos sócios, os direitos e obrigações deles na ordem civil. E são diferentes. Tanto é verdade que Silvio Rodrigues, o grande mestre das arcadas, já diz, olha, estou separando isso daí e eu estou trabalhando isso daí conceitualmente. Bom, natureza jurídica. Natureza é de onde veio isso daí. Então, de onde veio a pessoa jurídica? Qual é a sua gênese? Né? Qual é a sua fonte? Então, nós temos duas teorias para a pessoa jurídica. Temos outras, mas nós vamos trabalhar nessa aula, que é um pouco mais concentrada, são 50 minutos, em duas teorias. A primeira é a teoria da ficção legal. Ela vem dos canonistas. Quem são os canonistas? São aqueles juristas que tiravam as suas impressões, tiravam os seus estudos direto do Código Canônico, ou seja, direto da Igreja Católica. Se baseavam muito nas legislações canônicas. Então, veja só, então é lógico que quem vai se fiar por essa legislação canônica também vai ter um viés, também vai ter um olhar meio que religioso. Então, olha como eles trabalhavam. A personalidade jurídica era uma ficção da lei. Então, nós já vimos no conceito do Silvio Rodrigues essa questão. Né? Na realidade, ele já trabalhou isso daí, nós já trabalhamos isso daí lá no slide anterior. Enquanto a personalidade natural seria uma criação da natureza. Então, nós temos duas personalidades. Nós temos a personalidade natural, que é a personalidade dos seres humanos. Isto vem de Deus, vem de uma entidade superior. Ela nos dá esta personalidade. Personalidade que quase como uma alma. E depois nós temos a personalidade jurídica da empresa, que é uma ficção de lei. Então, olha que olhar interessante. A pessoa natural, Deus cria. Deus aí na acepção total do tema. E depois, a pessoa jurídica, quem cria é a lei. Ela é uma ficção do homem. O homem cria a pessoa jurídica, enquanto Deus, uma entidade aí, mas cria a pessoa natural, cria a pessoa física. Então, nós temos dois tipos de personalidade. Então, veja só, teoria da ficção legal. Por que ficção legal? Porque a lei vai criar a pessoa jurídica. Não só vai criar, como vai dar personalidade jurídica para ela, tal qual o conceito que nós vimos agora há pouco do Silvio Rodrigues.
Depois nós temos a teoria da pessoa jurídica como realidade objetiva. Vejam só que interessante. São absolutamente contraditórias, né? Uma vai trabalhar o quê? A ficção. Então, olha, pessoa jurídica, você existe como uma ficção legal. Quem existe mesmo para valer é a pessoa natural, a personalidade natural. Somos nós, pessoas naturais, pessoas físicas. Em contrapartida, a outra teoria vai trabalhar a pessoa jurídica como uma realidade objetiva. Ou seja, ela está aqui, ela está entre nós. Objetivamente, ela existe. Então, vamos lá. Os teóricos, né, que sustentam e sustentavam essa teoria, eles trabalham o seguinte: a vontade que é capaz de dar vida a um ente com existência própria, distinta da dos seus criadores, capaz de tornar-se sujeito de direito. Bom, ela é contrária à anterior, óbvio. Então, olha que interessante. Embora as teorias sejam contraditórias, até mesmo quase que uma exclui a outra, elas conseguem se complementar. Elas vão se plasmar. Então, vejam, se você for observar aquele conceito anterior nosso, nós vamos ali constatar que é uma mistura. O conceito do Silvio Rodrigues, que é um conceito muito aceito no direito civil brasileiro, é uma mistura entre a teoria da ficção legal com a teoria da pessoa jurídica como realidade objetiva. Então, olha que interessante. A partir do momento que eu terei, então, esse ente, que é uma ficção da lei, não é? Este ente que a própria lei o define, a própria lei o cria, a própria lei dá a ele personalidade, nós temos também que entender que este ser que é fictício também existe de uma forma física, de uma forma realística. Não é? Ou seja, ele está entre nós. Ele tem existência própria, distinta dos seus criadores. Os criadores vão para casa, os criadores almoçam, jantam, vão ao shopping. E esta pessoa é diferente deles. Esta pessoa assina cheque, entre aspas, né? Essa pessoa vai emitir o cheque, esta pessoa vai contratar funcionários, esta pessoa vai pagar impostos. Quem é esta pessoa? É a empresa, que tem vida distinta da dos membros que a compõem. Então, só para a gente prosseguir, só fazendo esse contraponto, né? Embora diferentes, se aproximaram. Se aproximaram e essa fundição assim, dos dois, nós tivemos o quê? O conceito de pessoa jurídica do direito civil brasileiro, que é muito bom, diga-se de passagem. Bom, qual é o tema da nossa aula? Desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Então, nós vimos que as pessoas jurídicas, primeiro, têm personalidade jurídica. Nós já vimos. Nós já vimos o conceito, nós já vimos as teorias, né? Agora vamos trabalhar a questão do registro dos contratos sociais. Olha que interessante aqui. Tudo isso daí como fundamento para a gente poder trabalhar a nossa aula daqui a pouco. Muito bem. Registrar um contrato social. Trata-se de providência vital. Isto é uma conduta da pessoa que vai dar vida. É uma providência que tem um objetivo: dar vida. Então, providência vital. Como é que, então, vamos dar vida à pessoa jurídica? Com o registro. A existência da pessoa jurídica de direito privado inicia-se com o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. Veja que esta aula é justamente para as pessoas jurídicas de direito privado. É aqui que nós vamos concentrar, porque nós temos as pessoas jurídicas de direito público, interno e externo. Mas hoje nós vamos trabalhar só essa desconsideração da pessoa jurídica de direito privado. Essa é uma ponderação que nós vamos fazer hoje. O resto depois se discute, até tem alguma parte da doutrina que entende que essa é uma discussão maior, enfim. Então, quando é que se inicia a existência da pessoa jurídica? Com o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. Senhores que estão assistindo, senhoras, vejam, atos constitutivos no órgão competente. Então, não é qualquer lugar que você vai levar registro à sua pessoa jurídica, mas sim no órgão competente para fazê-lo.
Vamos lá. Demais disso, aqui em vermelho, para destacar, depois se vocês quiserem receber esse material em casa, contato@legale.com.br. contato@legale.com.br. Então, vamos lá. Demais disso, o início da personalidade civil das sociedades também depende dessa iniciativa do empresário. Então, olha que interessante esse ponto aqui da matéria, que bem objetivamente, ele vai tratar de um dos temas da nossa aula hoje. Qual é? Como proteger a pessoa jurídica do pedido da desconsideração. Então, olha, primeira providência, registro. Registro. Registro no órgão competente. Então, quando é que começa a nossa personalidade civil das sociedades? Registro. Então, em primeiro lugar, eu vou desconsiderar aquilo que já existe. Desconsideração da personalidade jurídica, da personalidade civil. Como eu farei isso? Nós vamos explicar daqui a pouco. Mas para você desconsiderar alguma coisa, é necessário que essa coisa, antes de mais nada, exista. Então, como é que eu vou dar personalidade jurídica para uma empresa? Com o registro. O registro dos contratos sociais no órgão competente. Bom, aqui um contraponto, né, algum complemento. Por força de lei, também os atos modificativos ou extintivos devem ser levados a registro. Aí são as alterações do contrato social, né, e, por fim, o ato que põe termo à sociedade comercial, à sociedade empresária, para que o terceiro interessado possam ter fácil acesso aos estágios de vida societária. Então, vamos parar um pouco aqui para verificar dois pontos. Olha, o primeiro, personalidade civil das sociedades ou das pessoas jurídicas. Registro. Outro ponto importante. Por que o registro é importante, além de dar esta personalidade civil, essa personalidade jurídica? Olha que interessante. Para ter efeito erga omnes. Para que terceiros ou interessados possam ter fácil acesso aos estágios da vida societária e possam saber como é que foi a vida dessa pessoa jurídica, desde o seu nascedouro, desde a sua gênese, desde a sua fonte, até o seu fim. Bem, aqui nós vamos trabalhar alguns conceitos de lei, alguns pontos de lei, para que nós possamos fixar esse nosso entendimento para nós avançarmos na matéria. Então, vamos lá. Vamos verificar ali, ó. Artigo 45 do Código Civil Brasileiro. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Olha, depois nós vamos verificar a questão da autorização daqui a pouco. Bom, primeiro ponto. Quando é que eu começo a existir legalmente? Do nascimento com vida da pessoa natural. Quando é que a pessoa jurídica de direito privado começa a ter existência legal? Veja que interessante. Por que eu falo existência legal? Porque, dependendo do fato, a sua pessoa jurídica ela pode abrir as portas, ela pode começar a vender sem ter existência legal. Ela existe de fato, mas não existe de direito. Para existir de direito, o que ela precisa? Qual é o ato que fará ela existir legalmente? Inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Precedida, quando necessário, de autorização e aprovação do Poder Executivo. Quando, por exemplo, quando nós tivermos alguma entidade da área de seguros, então vai ter que ter um registro prévio no órgão regulador, um banco, enfim, algumas pessoas jurídicas, além do registro, precisam de autorização governamental para existirem. Então, nós temos aí, esse é o primeiro artigo, que é o artigo que nós vamos trabalhar muito na aula de hoje. Então, repetindo, quando começa a existência legal da pessoa jurídica? Registro do seu ato constitutivo no cartório competente. O registro declarará. Veja, nós não vamos agora trabalhar ponto por ponto aí do que o registro vai declarar, não é? Por que o registro declara? O registro informa as outras pessoas. Declarar quer dizer informar. Não é? O que ele vai informar? A denominação desta pessoa jurídica. Qual é a sua finalidade? Qual é o seu objetivo? Onde é a sua sede? Qual é o seu tempo de duração e o fundo social quando houver? Esse registro vai declarar para que aquele terceiro, para que aquele interessado tenha acesso às informações desta pessoa jurídica.
o nome e a individualização dos fundadores, dos instituidores e dos diretores. Veja, o nome. Então, preste atenção. Quando nós pedimos uma certidão do registro da pessoa jurídica, para nós vamos verificar daqui a pouco, por que vamos fazer esse pedido? Para desconsiderar, para avançar no patrimônio dos sócios. Eu preciso do nome e a individualização dos fundadores. Essa individualização é nome, a qualificação completa, o endereço completo, o domicílio, CPF, RG, enfim, Estado Civil. Essa é a individualização dos fundadores e dos diretores para efeitos de apuração de responsabilidade. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Quem representa essa pessoa jurídica? Quantas pessoas assinam para constituir advogado? Como é que ela se posiciona para abrir conta em banco? Enfim. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Ou seja, como é que eu posso trocar um administrador? Como é que esse administrador pode ser substituído? Se é que pode ser substituído, não só no caso, por exemplo, de falecimento, como no caso, por exemplo, de impedimento temporário, como uma viagem. Enfim, tudo tem que estar declarado. Se o registro vai declarar, o contrato social já tem que ter trabalhado isso daqui. Como é que o registro social vai declarar se o contrato social não tem essas informações? Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio. Bem, olha. Vamos lá, pessoal. Outro dispositivo importante para você pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Senhores advogados como eu, estão aí na sua casa, no seu escritório, me assistindo via internet. Primeiramente, obrigado aí pela audiência. Olha que interessante. Quando você for pedir esse material aqui para o legal, é óbvio, né, você não sei se vai aí com esse destaque, mas são dispositivos importantes para você observar o cuidado que você deve ter ao ser o advogado, para ser contratado para a abertura de uma pessoa jurídica. Veja que interessante, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Então, olha que importante, né? Nós temos aí que compreender que nós temos que ter a inscrição da pessoa jurídica e a inscrição do empresário. As duas coisas têm que estar muito bem constituídas para evitar o que nós vamos ver daqui a pouco, o pedido de desconsideração. Aí depois nós temos a inscrição do empresário, far-se-á mediante requerimento que contenha. Eu vou apenas, então, somente fazer uma breve exposição, muito breve, desses pontos, né, que não nos interessam propriamente, diretamente, mas fazem parte do contexto. Então, aí o nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, regime de bens. Então, quando você, advogado, quando você, contador, for elaborar um contrato social, é assim que se qualifica o empresário. Nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, regime de bens. Além dos documentos, RG e CPF. Né? Afirma com as respectivas assinaturas autógrafas. Então, é como ele assina, né? O capital social, o objeto e a sede da empresa. Vejam que quase que são uma repetição do dispositivo citado ali em cima. É lógico, porque o código ele se complementa, não tem essa contradição. Será tomada por termo no livro próprio, existe um livro próprio, né, do empresário, e aí à margem serão averbados quaisquer modificações nela ocorrentes em relação àquele empresário, àquela pessoa jurídica. Bom, ponto importantíssimo da nossa aula. Eu peço que, se você quiser aí dar
uma parada, ou for ao toalete e tal, deixa para ir daqui a pouco. Vamos prestar atenção nesse dispositivo que é muito importante. Então, nós temos aí o 985. O que o 985 vai trabalhar com a gente? Pessoal, ponto importante da aula. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos atos constitutivos, dos seus atos constitutivos. Vamos parar um pouco a aula. Vamos lá. Qual é o tema da minha aula de hoje? Desconsideração da personalidade jurídica. Como requerer e como prevenir. Então, vamos lá, pessoal. Como é que nós vamos prevenir, então, isso daí? Veja só que interessante essa questão de prevenção. Para ter personalidade jurídica, a minha sociedade, a minha pessoa jurídica, eu preciso da inscrição. Do quê? Dos meus atos constitutivos. Que local? No registro próprio e na forma da lei. Então, está aqui o primeiro ponto que você vai observar na aula de hoje. Como é que eu vou, entre aspas, blindar minha pessoa jurídica para evitar pedidos de desconsideração? Você vai blindar registrando corretamente. Não só na forma da lei, como também no registro próprio dos atos constitutivos. Então, os atos constitutivos da sua sociedade, da sua pessoa jurídica de direito privado, não só precisam observar os dispositivos que nós acabamos de falar agora há pouco, como também é muito importante o registro próprio dos atos constitutivos no cartório competente. Então, cada uma das pessoas jurídicas, né, terá um registro próprio. No caso específico das associações, cartório de registro civil das pessoas jurídicas, uma sociedade empresária, a JUSESP, o registro público das sociedades mercantis. Diferença entre uma e outra: associação não tem intuito de lucro, sociedade, sim. Dispositivo que não só está destacado, como também está sublinhado, né? Enquanto não inscritos atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações de organização, pelo disposto neste capítulo. Ou seja, simples, as normas da sociedade simples. Então, vejam que interessante, aqui, muito bacana esse ponto. A sua pessoa jurídica, embora não tenha ainda escrito os atos constitutivos, ela já tem o palio, ela já tem a segurança do direito. Por quê? Porque a legislação já diz, embora não escritos, a sua sociedade vai se reger com as normas da sociedade simples. Então, não há um total desamparo. Não há um total desamparo. Oh, puxa, mas a minha sociedade não tem ainda escritos os atos constitutivos. Não tem problema nenhum. O direito já lhe dá essa segurança. O direito já lhe dá esse fundamento de que você será regido pelas normas da sociedade simples. Então, sem perder o foco para a nossa aula. Veja que interessante. Mais um ponto. Aqui vai interessar só para efeito só de informação, porque o que eu quero é o quê? É transformar a minha pessoa jurídica numa pessoa jurídica segura, para que nenhum advogado venha pedir o quê? A desconsideração da minha personalidade jurídica. Então, nós já vimos que o nosso, sinceramente falando, o nosso ponto de Midas aí é o dispositivo que está ali em vermelho. Muito bem. Para não deixar pedra sobre pedra, porque embora a nossa aula tenha só 50 minutos, dá para falar muita coisa, né? Então, o que eu vi? Falou, olha, Durval, eu entendi como blindar a minha pessoa jurídica. Isto é, como dar a ela uma personalidade jurídica consistente, que vocês, doutores, não vão conseguir derrubar. Então, como é que isso é feito? Número 1, eu vou inscrever os meus atos constitutivos, o quê? No registro próprio e na forma da lei. Como isso se dá? Olha, está aqui, ó. A sociedade constitui-se, né? Que são os meus atos constitutivos na forma da lei. Então, vejam lá. Mediante contrato escrito,
particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Mencionará é obrigatório. Então, de novo, vamos parar a aula. Professor Durval, o senhor como advogado, poderia me orientar de como é que eu vou evitar que um de vocês que está aqui possa pedir a desconsideração da personalidade jurídica da minha empresa e avançar no patrimônio dos sócios, coisa que os sócios morrem de medo. Por quê? Porque eles falam, não, minha empresa, aqui só vai pegar o patrimônio da empresa. Não, também posso avançar no patrimônio dos sócios. Nossa, então, por favor, vamos tratar de me assegurar que eles não vão avançar. Tá bom, então está aqui. Ó. Primeira coisa que você precisa fazer, um contrato escrito. Não tem contrato verbal em pessoa jurídica. Embora a doutrina entenda que exista, e existe, nosso vai ser escrito. Particular ou público. E além das cláusulas estipuladas pelas partes, porque cada parte tem, objetivamente, tem um ponto ou outro que ela queira incluir no contrato social. Mencionará. Então, isso daqui é obrigatório. Contador sabe disso, e o advogado também sabe disso, e também vamos recordar. Né? Nós já sabemos, mas vamos recordar. Então, tem lá, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios. Ser pessoas naturais. E afirmam a denominação, né? Nacionalidade e sede dos sócios ser jurídica. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ele está me dizendo aqui, ó, como é que eu vou preparar, bem preparado, o meu contrato social, meu ato constitutivo. Então, objetivamente, como é que eu vou dar segurança? Como é que eu vou evitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica? Primeiro lugar, nós vamos ver outro durante essa aula, vai fazer um belo contrato social. Com os temas que estão aqui, ó, denominação, objeto, sede, prazo, capital da sociedade. Isso é obrigatório. O seu contrato social não pode deixar de ter isso daqui, viu, pessoal? Não vamos trabalhar ponto por ponto, mas nós temos aí, são obrigações do advogado, obrigações do contador, que o contrato social constitutivo da empresa observe, mencione todos esses incisos em romano. Olha. Aqui é importante. Deixa eu só fazer uma parte, dentro do contexto da aula. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado contrário ao disposto no instrumento do contrato. Então, isso daqui quer dizer o seguinte, se os sócios deliberarem entre eles, por escrito, fazer um contrato entre nós sócios, sobre determinado aspecto da empresa, diferentemente do que está no contrato social, veja só, ele é ineficaz em relação a terceiros. Ou seja, o que os sócios deliberarem entre eles no instrumento, vale entre eles. Então, se eu sou seu sócio, se eu sou seu sócio, o que nós deliberarmos internamente vale para nós, mas é ineficaz perante terceiros. Muito bem. O 1150, o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro. Né? Então, vamos lá, pessoal. Em linhas gerais, assim, só para nós avançarmos. Quando a sua sociedade empresária tiver intuito de lucro, onde nós vamos registrar? Juntas comerciais. Nós chamamos registro público de empresas mercantis. É uma associação de moradores de um bairro, associação dos moradores do bairro do Tucuruvi. Qual é o lucro? Não temos interesse de lucro. Não temos interesse de lucro. Então, sem interesse de lucro, nós não temos uma empresa mercantil. Então, nós vamos registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Cumpre a autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar, ali ficou 2 A's, né, a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados. Vamos lá, pessoal. O advogado tem responsabilidade na hora de elaborar um contrato social? Temos.
O contador tem responsabilidade na hora de elaborar um contrato social? Tem. E a junta comercial? Também, na hora de receber. E o cartório de registro civil de pessoas jurídicas? Também, das pessoas jurídicas. Por quê? Porque antes de efetivar o registro, essa autoridade competente deve verificar a autenticidade e a legitimidade de quem está requerendo. Bem como fiscalizar se as prescrições legais concernentes ao ato constitutivo, aos documentos apresentados, o foram na forma da lei. Então, nós temos aí uma tríplice verificação. Se o seu documento foi elaborado por um contador, o que é muito comum, o contador elabora o contrato social, encaminha para o advogado dá uma olhada e fala, olha, aqui está errado, aqui está certo, enfim, e tem uma terceira verificação. Qual é a terceira verificação? Do registro. Então, em linhas gerais, parte-se do pressuposto de que o ato constitutivo passou por, no mínimo, 3 pessoas. Parte-se do pressuposto, porque às vezes é o próprio advogado que elabora, até o próprio contador, enfim, encaminha. Desconsideração da personalidade jurídica. Bom, nós já vimos que a pessoa jurídica é uma entidade autônoma, né, capaz de direitos e obrigações na órbita civil, cuja personalidade não atinge seus sócios, que têm vida diferente. Esse é o conceito do Silvio Rodrigues, é a tônica do Código Civil brasileiro. E este conceito, esta disposição de lei, ela é sustentada por 2 teorias, teoria da ficção legal e teoria da pessoa jurídica como realidade objetiva. Então, vejam só, a pessoa jurídica, o que ele está querendo dizer aqui? Que a pessoa jurídica é uma pessoa e os sócios são outra pessoa. São realidades diferentes. Eu tenho a minha conta corrente, pessoa natural, e assino meus cheques. Do meu escritório de advocacia, eu tenho o cheque do escritório de advocacia, assino o cheque. O cheque do escritório de advocacia não é o meu, e nem o meu cheque não é o do escritório de advocacia. Nós vivemos, mas temos o quê, pessoal? Personalidade diferente. Bom, vamos deixar aí a primeira palavra de ordem desta aula. Abuso. Esta é a palavra mais importante da aula de hoje. O abuso. O abuso da personalidade jurídica. Então, está escrito ali. Para evitar abusos, a doutrina e a jurisprudência em vários países passou a mitigar essa proteção. Qual é essa proteção? Não, você tem vida diferente. Nem a pessoa jurídica atinge o sócio, nem o sócio atinge a pessoa jurídica, são coisas diferentes. Enfim, se eu for cobrar da pessoa jurídica, quem responde pelo débito? A pessoa jurídica. Posso tomar o carro do dono da empresa? Não posso. Posso avançar na conta corrente do dono da empresa? Não posso. São realidades diferentes. São pessoas com personalidades diferentes. Para mitigar isso daí, e evitar essas fraudes, esses abusos, né, que poderiam prejudicar o terceiro e o fisco, principalmente nos Estados Unidos, nós tivemos o quê? A teoria do disregard legal entity, ou seja, a desconsideração da pessoa jurídica. Nos Estados Unidos, legal entity, né, entidade legal. A desconsideração da entidade legal, também chamado de teoria da penetração. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir, daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso daí, para que o Poder Judiciário faça mitigar essa proteção. Eu derrube essa proteção da pessoa jurídica e passe a avançar sobre o patrimônio dos sócios. Olha o artigo 50. Do Código Civil. Esse artigo 50 é o artigo mais importante de desconsideração que nós temos no direito civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica, nós já vimos como a pessoa natural adquire personalidade jurídica do nascimento com vida, de como a pessoa jurídica adquire personalidade jurídica com registro dos atos constitutivos no órgão competente, enfim. Nós temos aí
Duas palavrinhas importantes para você trabalhar na sua petição inicial de desconsideração da personalidade jurídica. O primeiro, desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? Quando você vai constituir a sua pessoa jurídica, você não coloca lá do objeto. Então você vai colocar, olha, a minha pessoa jurídica vai vender pneus. Comércio de pneus. Ora, o que é desvio de finalidade? A sua pessoa jurídica passa a vender, além de pneus, sapatos. Qual é a finalidade da pessoa jurídica, senhores que estão nos assistindo? Você pega o contrato social dela, isso tem que constar. Venda de pneumáticos, de pneus. Mas está vendendo sapato? Então, primeira coisa que nós temos, um desvio de finalidade. Professor Durval, como é que eu vou avaliar o desvio de finalidade? Observando o contrato social. Verificando o objeto do contrato social, para verificar se a empresa está ou não cumprindo o seu ato constitutivo. Segundo, confusão patrimonial. Isto é, se a pessoa jurídica, por um acaso, não está misturando os caixas, ou a pessoa natural, o sócio. Então, o que acontece? Ele usa o caixa da empresa para o seu bel prazer, e vice-versa. Então, há uma confusão de patrimônio entre a empresa e o dono. Quase, às vezes, uma coisa só. O dono chega no final do dia e fala, me dá tanto, e tira do caixa da empresa. Mas o que é? Prolabore? O que é isso? É adiantamento? Não, estou pegando esse dinheiro. Não pode, esse dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa. Então, o que ele faz? Ele faz uma confusão patrimonial. Então, vamos lá, pessoal. O que caracteriza o abuso da personalidade jurídica para se pedir a desconsideração? Número 1, desvio de finalidade. Número 2, confusão patrimonial. Daqui a pouco eu vou ter uma petição inicial, nós vamos mostrar isso daqui. Pode o juiz decidir? Pode, o juiz não é obrigado, mas você pode pedir. Então, primeira coisa, Deus fez o advogado para pedir. Mas nós vamos pedir sempre. Nestes termos, pede deferimento. É a nossa vida. Até morrer, nestes termos, pede deferimento. Então, pode o juiz decidir a requerimento da parte, a nosso requerimento, por nossa petição, o quê? Provarmos que houve abuso da personalidade jurídica. Como é que nós vamos provar? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E o que nós vamos pedir? Pedir a desconsideração da pessoa jurídica. Como é esse pedido? Os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Olha que interessante, pessoal. Por que certas e determinadas relações de obrigações? A empresa paga certinho os seus funcionários. Não tem qualquer confusão patrimonial. Não tem desvio de objeto. Chega todo dia 15, quando ela tem que pagar os seus funcionários, ela paga certinho. Você vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica? Não. Nesse aspecto, não. Mas quando ela pratica desvio, o que você vai pedir? Que esse desvio, né, vamos chamar assim, esta fraude, né, que o sócio responda por essa fraude. Então, nós vamos estender a nossa execução, nós vamos estender o nosso pedido aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Eu trouxe aqui para vocês uma decisão do meu escritório, recentíssima, 2 de dezembro agora, sobre o assunto. Lá de Pinheiros, aqui em São Paulo, 2ª Vara Civil. Então, Então, vamos lá verificar. O que o juiz vai dizer lá no finalzinho? Assim, 2 de dezembro, hein, pessoal? Caracterizada a confusão patrimonial. Para a aula. Quais são os meus 2 pedidos de requerimento de desconsideração da pessoa jurídica? Qual é o primeiro? Desvio de finalidade. E o segundo? Confusão patrimonial. O que ele falou? Caracterizada a confusão patrimonial, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade executada, para que a reparação patrimonial seja ineficaz em relação ao credor que executa o débito
nos presentes atos, admitindo-se a constrição dos bens pessoais dos sócios. Aí, rapidamente, para nós estarmos agora terminando a nossa discussão. Número 1, mas espera um minutinho, os bens dos sócios não respondem pela pessoa jurídica. Não responde se ela estiver blindada. Senhores advogados de casa, senhores contadores, senhores interessados na minha aula. Primeiro ato de segurança da pessoa jurídica, um belo contrato constitutivo. Um belo contrato social. Número 2, evitar que essa sociedade pratique o quê? Desvio de finalidade. Número 2, senhores administradores, evitar que ela faça o quê? Que ela pratique confusão patrimonial. Porque se isso acontecer, você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica, aí você vai me falar, e o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que está em vermelho aqui. Olha lá, ó. Defiro a penhora a ser realizada sobre os bens dos sócios. Proceda ao bloqueio online das contas dos sócios. Olha o perigo. Aí você vai dizer, não, isso é antigo. Não. 2 de dezembro. A única coisa que eu fiz aqui foi tirar o nome das partes. Durval, por fim, já falamos sobre tudo, já entendi como prevenir. Né? Falta o último ponto, como requerer. Então, eu trouxe aqui para vocês de casa, né, um modelinho de petição inicial, para nós encerrarmos a aula. Não é daquele processo, mas é de outro, muito simples. Então, vem lá. A parte nós já sabemos, né? Requerer, expor e requerer o quanto segue. Após diversas diligências e debalde de todos os esforços processuais, o autor não consegue realizar seu objetivo. Qual é o objetivo? Bloqueio. Né? Bloqueio. Frustrou-se a perseguição do crédito em relação ao réu. Sabe aquilo? Eu vou para todo lado, vamos não sei aonde, e não achamos nada. Tal fato configura com clareza a necessidade da desconsideração da pessoa jurídica, que se encontra presente no artigo 28 do CDC, não é o tema da nossa aula hoje, nosso tema não é o Código Civil, e no novo Código Civil, artigo 50. E eu coloco a teoria da penetração, uma faculdade do juiz. Vocês lembram? Pode o juiz, e não um dever. Portanto, caberá ao magistrado agir dentro da legalidade, fundamentando sua decisão com bases objetivas. Com o leve folhear dos autos, sobressai a responsabilidade concorrente do sócio da pessoa jurídica, que também deve ser responsabilizado como pessoas naturais pelo evento sob júdice. Nesse diapasão, requer digno Vossa Excelência desconsiderar a pessoa jurídica ré para fins de alcançar a responsabilidade patrimonial também dos seus sócios, atuais e passados, desde a época da instalação da pessoa jurídica, ré por ser medida de direito e de justiça. E aí, terminamos, só lembrando para vocês, para nós agora fecharmos com chave de ouro, vamos voltar aqui só um pouquinho. Nessa decisão que você vai receber na sua casa, só para você estudar, contato@legale.com.br. Veja só que interessante. O que o juiz olhou? Por uma extensa busca patrimonial, nada foi localizado. Pessoal, a gente enfrenta isso daqui todo dia em escritório de advocacia. Não é isso? O juiz fica doidinho, ó, o arquivo, doidinho para mandar para o arquivo. Então, o que você faz lá no finalzinho que você não encontrou patrimônio nenhum? Assim, indica que houve evidente confusão patrimonial, já que a empresa está ativa e sem qualquer valores ou bens próprios capazes de responder por suas dívidas. Olha que interessante, é a nossa cara dia e noite. Então, quando nós chegamos nessa fase, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Atravesso uma petição de desconsideração da personalidade jurídica. Está lá, ó. Enfim, pessoal, nós então, nessa aula de 50 minutos, aprendemos, então, sobre personalidade jurídica, só para fazer aqui um remake, aqui, para voltarmos um pouquinho. Verificamos como proteger a pessoa jurídica desse pedido de desconsideração, e depois vimos como é que se dá a desconsideração da pessoa jurídica, todos os pressupostos legais, vimos o modelinho de petição, e, por fim, uma decisão em que o juiz acolheu o pedido.
Então, estejam à vontade nos vossos escritórios, aí na vossa diligência forense, para, sempre que for possível, requerer a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que seu crédito atinja o patrimônio dos sócios. E como advogado, na outra parte, proteger a empresa, evitando que pedidos de desconsideração de pessoa jurídica sejam solicitados, evitando, então, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela audiência. E eu agradeço muito. Se tiverem qualquer dúvida, podem encaminhar para contato@legale, que nós podemos conversar, inclusive encaminhamento do material. Tenham todos uma boa noite e até a próxima aula. Muito obrigado.